Olá, eu me chamo Dilton Góes e esse é o nosso projeto Ai de mim se não evangelizar. Nós ficamos parados aí com o programa, que é diário, por mais ou menos 15 dias, enquanto eu estava viajando, fazendo praticamente a Rota dos Apóstolos. Lógico que não deu para visitar todas as cidades ou fazer o percurso apostólico ali em termos da viagem, mas pude estar em Éfeso, pude estar em outras cidades onde os apóstolos estiveram e navegar no mar onde os apóstolos navegaram. Momento de muita riqueza, principalmente assim valorizando a Igreja Católica Apostólica Romana. E tive a oportunidade também de visitar o Vaticano e também Roma e cidades vizinhas, onde pude ver o firme propósito de Cristo com a Igreja Católica. É incrível como toda aquela região ela está firmada na iniciativa da Igreja. Então, povoada pela Igreja, alicerçada com a Igreja. Basílicas, igrejas, templos, edificações que realmente mostram a postura, mostram a firmeza da Igreja em Cristo em todo o mundo. Então, renovado em Cristo, na fé, muito mais católico do que eu iniciei a viagem, eu quero começar essa reflexão do dia. Hoje, dia 26 de junho de 2025. Nesta quinta-feira, 12ª semana do tempo comum, a liturgia, cor litúrgica é verde. Começamos com o santo do dia, São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei. Tudo começa no século XX, Espanha. José Maria Escrivá de Balaguer nasceu em Basto, Espanha, em 9 de janeiro de 1902. Tinha grande afeição por sua mãe e grande confiança e amizade com seu pai. E naquele núcleo familiar, ele encontrou toda a mola propulsora, todo o motor propulsor para ele seguir a sua vocação. Mas logo o Senhor começa a temperar a sua alma na forja da dor, com a morte dos seus irmãos, a morte do seu pai e a morte da sua mãe. Então, em meio a esse sofrimento e também algumas perseguições de algum missa, de alguns amigos, em 1943, por uma nova graça fundacional que recebeu durante a celebração da missa, nasceu o Opus Dei, a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, na qual podiam ser encardinados sacerdotes das fileiras dos fiéis leigos da Opus Dei. Os sacerdotes diocesanos também podiam fazer parte dessa sociedade sacerdotal de Santa Cruz, sem alterar a sua filiação no clero de suas respectivas dioceses. Então, o Opus Dei tinha por finalidade valorizar a missão apostólica dentro da realidade daquela pessoa. Então, o médico, o padeiro, qualquer função tinha função no reino de Deus. Desenvolver ali a vocação apostólica. Querido escrivá, amante da oração e do estudo, dai-nos a graça de crescer em santidade no ordinário da nossa vida, em nosso trabalho, na família e em tudo que fizermos. Que Deus seja o centro da nossa história. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, vamos ver em Gênesis, capítulo 16, de 1 a 16, a história que liga Sara e Abraão no desejo de ter um filho, como promessa do Senhor, né? Mas, de alguma forma, Sarai propõe a Abraão um jeitinho. Já que Deus prometeu um filho e nós não temos, que tal se a gente usar a escrava? Assim, eu dando-lhe a escrava, consigamos conceber esse tal desse filho. Esse jeitinho, né? Que mostra aí também
a nossa impaciência com o tempo de Deus. Parece que as coisas nas nossas vidas demoram tanto que às vezes nós queremos dar um jeitinho em tudo. Mas nós vamos ver aqui como se desenrola essa história na primeira leitura. No Salmo 105, o Senhor nos mostra que são felizes aqueles que guardam os seus preceitos, que esperam o tempo do Senhor e não desanimam nunca. E também em Mateus capítulo 7 nós vamos ver o falar de Jesus Cristo, quando ele lembra, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vamos ouvir com atenção a palavra de hoje. Leitura do livro do Gênesis. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera filhos. Mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, a minha escrava para ver se por ela posso ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abrão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia Agar e deu-a como mulher ao seu marido Abrão. Abrão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços, e ela apenas ficou grávida, pôs-se a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: Olha, a escrava é tua, faze dela o que bem entenderdes. E Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e se submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz um menino, e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 105. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas palavras minhas e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos traz uma realidade transparente. Não é difícil compreender. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, quem entra? Mas os que põem em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então, existe uma vontade de Deus para todos os homens no mundo, para a humanidade. A vontade é que sejamos santos, santos como eu, vosso Pai sou santo, santo como eu sou santo, diz Jesus também. Então, há um plano de salvação para toda a humanidade. Na criação, Deus faz Adão e Eva para santidade, para a vida eterna. Mas Deus deu também, por sua vontade e amor, a liberdade de escolha, o livre arbítrio. Sendo assim, então, Adão e Eva escolhem, né, pela vontade deles, não seguir a Deus. Houve a serpente, houve o demônio, aquele que fala diante de Deus, não o seguirei. Então, houve a proposta do mal. Veja aí, há uma vontade de Deus para Adão e Eva, mas a vontade própria de Adão e Eva foi respeitada por Deus, mesmo trazendo sobre eles uma consequência, e a consequência foi para que não tomassem da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado, tiveram que sair do Éden e nos trouxe essa realidade do mundo visível que nós estamos nos dias de hoje, né? A vestimenta de pele de Adão e Eva, o vestimento para cobrir a nudez, né? Ali todo o sacrifício representado também nessa vestimenta de pele, traz para nós a realidade da vida. A vida é dura. A vida nossa, da humanidade, dos homens e mulheres que vivem nesse mundo, é uma vida de sofrimento. Jó, no seu capítulo 7, toda a vida do homem sobre a terra é um dia de sofrimento. Então não tem isso. Olha a história do santo de hoje. São Josemar Escrivá de Balaguer, embora fosse encorajado, sua família era uma família rica na França, mas tiveram problemas financeiros, uma falência familiar, eles tiveram que morar, perderam tudo para dívidas, né? E tiveram que morar numa casa mais simples, mais retirado, recomeçar a vida. Seus pais na velhice recomeçando a vida. É história, é normal, é história. Isso estava no plano de Deus? Não, alguma coisa o pai e a mãe de José Maria Escrivá fez de errado em termos de comércio e que não deu certo e tudo isso refletiu na vida dele. Mas a vida de São José Maria Escrivá foi feita à vontade de Deus. Ele orava que seja feita a vossa vontade, Senhor, e não a minha. Então, um dia ele viu na neve, né, caindo a pegada de um monge que só andava descalço. Ele falou: Mas se esse homem anda no sacrifício da neve, como que um pouquinho de dificuldade na minha vida vai me desvirtuar do meu caminho? Não. Ele tomou coragem naquelas pegadas, vê? E ali nasceu a Opus Dei, um grande ordem, né, dentro da igreja como a conhecemos. Assim também, na primeira leitura, nós vamos ver, Abraão e Sara têm ali um plano de Deus para eles. Olha, Abraão, larga o teu pai, larga a tua história, vem que eu vou te dar uma terra prometida. Você será pai de. Pode contar as areias, tenta contar a estrela do mar. Eu vou te dar um povo muito maior.
Mas veja, mesmo o nossa referência de fé, Abraão, a nossa referência de família, a Sara e Abraão, também tiveram os seus vacilos. Então, no desejo de cumprir a vontade de Deus, não aguardar o tempo de Deus. Aí coloca Agar na história. E de Agar sai Ismael, sujo aí a natureza dos ismaelitas, que vai nos trazer aos dias de hoje a toda a fé muçulmana, que vai trazer todo o islamismo, que vai trazer toda essa divisão na fé, tendo como origem o mesmo pai, Abraão. Então, você vê aí que essa, entre aspas, desobediência, essa vontade de fazer as coisas pela vontade própria, sem ouvir a Deus, né, vai modificando o plano de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. É, tenta entender. Não foi diferente com Jacó. Mas veja, Jacó sendo filho de Abraão, sendo ali logo ligada àquela existência de Abraão e Isaac, Jacó desobedece também à vontade de Deus. Veja, ele volta a morar lá no Egito. Ele prefere ser escravo no Egito do que viver as dificuldades de Israel. A vontade de Deus era que o povo, Abraão, se deslocou de Ur, onde ele tinha herança da riqueza dos seus pais, justamente para se apropriar da terra prometida. Aí vem seu descendente Jacó, abre mão dessa promessa, diante de uma dificuldade, de uma escassez de alimento, e parte com seus filhos todos para morar em, 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 no Egito. Lá permanece 400 anos. Olha como a história nos mostra que é comum nós criarmos por iniciativa própria nossa, a nossa vontade, situações onde Deus depois vem que vem corrigindo, né, seu plano de Deus para a nossa vida. 400 anos depois surge Moisés que liberta esse povo e agora anda 40 anos no deserto para poder depois assumir a terra prometida. Então, assim, a história dos heróis, dos filhos de Deus, homens e mulheres, também é cheia de curvas, cheia de empecilhos criados pelos próprios personagens bíblicos. Por isso que o salmo o responsável de hoje fala no Salmo 105: Felizes os que guardam os seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Está difícil, tem obstáculo financeiro, tem obstáculo eh, eh, na sua vida pessoal, você tem problema, tem dificuldade de compreender a vontade de Deus na sua vida, não desista, continue a sua caminhada. Mesmo no tropeço com Abraão e Sara continua, mesmo com o tropeço de Jacó, toda a história se desenvolve até trazer o personagem Moisés, com toda a dificuldade de tropeços, Israel, então, assumida segundo a vontade de Deus, agora já cheio de inimigos, complicações em cima de complicações, mas toda a vida do homem sobre a terra é um dia de sofrimento e vamos assim levando. E o salmo de hoje nos faz lembrar: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrai a vosso povo. Estou aqui pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pela bisavó, pelo tataravó, pelos meus antepassados que sofreram, tiveram dificuldade e me trouxeram a fé até os dias de hoje. E daqui eu vou levar a vitória aos meus filhos. Lembrai-vos, Senhor. É o que fala o Evangelho. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas os que põem em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então, pôr em prática a vontade de Deus. Você ora, né, sei lá, para comprar um carro de última geração, talvez um carro que ande sozinho, um carro elétrico, um carro, sei lá, na vontade de Deus, não foi isso. Você conseguiu comprar um carro mais simples, um carro popular. Vou agradecer a Deus. Vou agradecer, vou glorificar a Deus. Essa foi a vontade de Deus para mim, foi isso que eu consegui com todo o meu trabalho. Eu pus em prática o que mais Deus quer de nós é que coloquemos em prática a sua vontade, a vontade de Deus que está no céu.
né? Não foi em nome de demônios que expulsamos, não foi em seu nome, Senhor, não foi na prática, né? Sem faltar a missa, nem um dia que eu proclamo aqui o nome do Senhor, mas eu não te conheço. Porque às vezes você não fez a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é estar atento a todo o caminhar em nossa vida, no segmento do que Deus nos pede. Então, o Evangelho ele caminha e nos dá uma proposta: construir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ser, a nossa vontade em pedra, né, no alicerce firme. Cuidado para não seguir os dois caminhos. Com a perna esquerda, eu quero seguir o mundo, com a perna direita, eu quero seguir a Deus. Em algum momento da sua vida, este caminho da perna esquerda vai desviar para um lado tão grande que você não vai ter como dar o seu próximo passo em Deus e vai cair no submundo da natureza deste mundo, vai cair se distanciando de Deus. É preferível caminhar com os dois pés em Deus, né? Lógico que todo o percurso da nossa vida, quando olhamos como se fosse um refletor, um, um, um retrovisor, nós vimos que a nossa caminhada, ora estava nas vontades do mundo, ora estava em Deus, ora estava na vontade do mundo, ora estava em Deus. Quantos perigos nós passamos dessa caminhada não alcançar o caminho de Deus. Mas graças a Deus seguimos até aqui. Então, seguindo até aqui, vamos fazer a vontade de Deus, porque sabemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que cumpre a vontade de Deus, que faz a vontade de Deus, que o nosso caminhar esteja no Senhor, que os nossos olhos estejam firmes na vida eterna, na ressurreição. É isso que nos propõe a Santa Liturgia de hoje. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia tem este objetivo de revelar para nós a vontade de Deus através da liturgia da palavra, na primeira leitura, no Salmo, no Santo Evangelho. E queremos hoje resgatar em nós esse nosso caminhar direcionado por Deus. Todas as besteiras, todos aqueles que aconteceram na nossa vida passada, seja como referência, né? Eu não vou andar mais por aquele caminho. O meu caminho agora, o meu passo, vai ser na direção de Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.